Chegando até você mais uma vez então, através das redes sociais, levando essa mensagem de fé, essa reflexão do Evangelho que tem muito para nos ensinar no dia a dia. Temos muito que aprender com Jesus. O texto de hoje então, Mateus capítulo 12, versículos 46 ao versículo 50. O texto vai dizer o seguinte, que Jesus estava falando para as multidões e apareceu ali, diz o texto do lado de fora, apareceu a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Diz o texto que eles estavam de fora e queriam chegar até Jesus e queriam falar com ele. A mãe de Jesus, Maria, e o texto diz os irmãos de Jesus. Eles queriam falar com Jesus, a multidão ali que estava atrapalhando eles chegarem até Jesus. E diz o texto que alguém avisou Jesus que a mãe e os irmãos estavam do lado de fora e queriam falar com ele. E aí Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontou para a multidão e disse: todos que fazem a vontade do Pai, que está no céu, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Esses que são os meus irmãos e minha mãe. É o texto que você pode conferir, que vai estar aí também postado junto ao vídeo. Alguns pontos eu gostaria de comentar com vocês aqui. Tem muito para nos ensinar. Então, primeiro, Maria e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora, afastados e queriam falar com Jesus. Vamos imaginar a multidão ali, e chega a mãe de Jesus, os irmãos, diz o texto, os irmãos, e queriam falar com ele, mas a multidão estava ali impedindo que eles tivessem acesso. A pergunta que eu faço é: mas Jesus teve irmãos, filhos de Maria? Maria teve outros filhos além de Jesus? A pergunta que eu faço é essa. Meu irmão, a Bíblia não menciona em nenhum momento os filhos de Maria. Não menciona isso. Não fala nada disso. Então nós temos que entender uma coisa. A Bíblia não menciona isso. Mas no tempo de Jesus, não havia essa denominação que nós falamos hoje. Primo primeiro, primo segundo, primo terceiro. Não havia essa denominação. Todos eram chamados de irmãos. Nós temos que entender o que é a questão cultural e o que a Bíblia diz. Então todos eram chamados de irmãos. Então supõe-se que ali Maria, ou seja, a mãe e os irmãos, supõe-se que é a família de sangue, os parentes próximos de Jesus. Então essa família de sangue, primeiro ponto. Alguém avisou Jesus que eles queriam falar com ele. Jesus questionou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo disse: quem faz a vontade de Deus. Olha, para as pessoas, os parentes próximos têm privilégios. Os parentes próximos têm privilégios. Então, na cabeça das pessoas, eles queriam assim falar com Jesus para que Jesus pudesse pedir o pessoal para abrir espaço, para que a sua mãe entrasse, os seus irmãos, e pudesse estar ali com ele, do lado dele, bem pertinho ali, junto com ele. Ou seja, na cabeça do povo existe esse privilégio familiar, essa questão de sangue. Mas Jesus, ele valoriza muito mais aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual, Jesus dá mais valor àquilo que é espiritual. Para o povo, privilégios, primeiros lugares. Mas para Jesus, o que é mais importante é o que é espiritual. A carne para Jesus de nada vale. Jesus falou isso. A carne de nada vale. O espírito é que dá vida. Então o físico acaba, o corpo acaba. O que fica é o espírito, é a alma. Então esse valor que Jesus dá em primeiro lugar é a questão espiritual. Então, outro ponto que eu gostaria de refletir: Jesus não está diminuindo a pessoa de Maria, da sua mãe. Ele não está diminuindo a pessoa da sua mãe, dizendo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus não está falando assim: Maria não faz, a minha mãe não faz a vontade de Deus, meus irmãos não fazem a vontade de Deus, então não são considerados minha família. Jesus não está falando isso. Jesus está dando muito maior ênfase
ao fazer a vontade de Deus. E nós podemos nos perguntar, e a Bíblia vai nos responder, quem mais do que Maria na Bíblia fez a vontade de Deus? Quem mais, como pessoa humana, fez a vontade de Deus mais do que Maria? Maria disse, o anjo aproximou-se de Maria, lá no Evangelho de São Lucas, o anjo aproximou-se de Maria, logo ali nos primeiros capítulos, primeiro e segundo capítulo do Evangelho de São Lucas, o anjo aproximou e falou, não temas Maria. Falou, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, não temas Maria. E aí, falou para Maria qual que era o projeto de Deus, e o que Maria disse? Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, muito mais quem mais do que Maria fez a vontade de Deus, fez a vontade de Deus. Podemos dizer que na Bíblia ninguém, humanamente falando, ninguém, Maria disse, faça a vontade de Deus na minha vida. Então Jesus pode dizer com toda certeza, quem faz a vontade de Deus é minha família, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus faz parte da minha família, é mãe, é irmão, é irmã, faz parte dessa família de Deus. Um outro ponto, somos família de Deus? Você se considera família de Deus? Só é irmão de Jesus Cristo, família de Jesus Cristo, aquele que faz a vontade de Deus. As igrejas estão cheias, encontros espirituais, retiros espirituais, missas, cultos, eventos. São tantos momentos de encontro com Deus, de oração, sabe? Mas fazer a vontade de Deus é outra coisa. E a igreja é uma coisa. E a encontros é outra coisa. Mas fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Jesus falou, minha família, ou seja, meu irmão, minha irmã, minha mãe, é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Mas qual que é a vontade de Deus? O Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano agora, Paulo vai dizer, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Ou seja, é a santidade, é a justiça, é a partilha, é a fraternidade. Existem muitos religiosos em várias igrejas, mas fazer a vontade de Deus, com toda certeza, são poucos. Você está fazendo a vontade de Deus? Eu me questiono também, até que ponto eu estou fazendo a vontade de Deus, até que ponto eu posso dizer, eu sou família de Cristo. Até que ponto eu posso falar, eu sou família de Deus. Então, é fazer a vontade de Deus, é ser família de Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando a semana, então, vamos ser família de Deus? Vamos ser família de Cristo? Vamos ser irmão de Jesus Cristo? De que maneira? Vivendo o Evangelho, vivendo a palavra, vivendo a justiça, vivendo a fraternidade, a solidariedade, a partilha, nos ajudar mutuamente. Vamos ser família de Deus assim? Porque caso contrário, ir à igreja, rezar, comungar e não viver a palavra, não viver como irmão, não faz da pessoa família de Cristo. Meu irmão, uma boa semana para você, que Deus te abençoe a sua família abundantemente. Muito obrigado, até a próxima.